Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Empreendedor, onde recebemos aqui diversos empreendedores da cidade do Rio Grande, representando o nosso município e, é claro, falando um pouquinho do Prêmio de Destaques do Ano Rio Grande 2024, que foi um evento idealizado pelo jornalista Guilherme Souza. Nesse momento estou aqui com o André Massoco para falar um pouquinho sobre a sua história, falar um pouquinho da sua empresa, que é a Massoco Imóveis. Gostaria de primeiramente agradecer a André pelo convite, por estar aqui aceitando o nosso convite, por estar aqui contando um pouquinho da sua história, que a partir de agora o pessoal vai ter o privilégio de conhecer. Seja bem-vindo. Obrigado, Tainá. Bom dia aos nossos ouvintes, ao pessoal que vai nos assistir no podcast depois. É um prazer estar aqui. Fomos agraciados com esse prêmio da comunidade, promovido pelo jornalista Guilherme Souza. Estou à tua disposição para responder as tuas perguntas, teus questionários e tudo mais. Exato. Vai ser um bate-papo aí para a gente saber um pouquinho da tua história, porque eu sempre começo falando, né, que esse projeto ele foi desenvolvido com o intuito da gente conhecer um pouco da história dos nossos empreendedores. O Guilherme, ele desenvolveu esse projeto, esse evento, para valorizar o empreendedorismo local, que eu acho que é uma deficiência que nós temos na cidade do Rio Grande, que ele realmente, com toda a sua sabedoria aí, conseguiu fazer com que vocês, empreendedores, se sentissem, de certa forma, valorizados. E é isso que a gente precisa, que a comunidade valorize o que é nosso, que é daqui da nossa terra, que a gente chama, né? E além disso, o Papo de Empreendedor é um bate-papo descontraído que a gente entende um pouco da história de todos vocês e também, é claro, de impulsionamento para o pessoal que nos ouve, de inspiração, porque eu sei que tem muita gente, André, que nos assiste e que tem vontade de empreender, tem um sonho de começar, e a gente vê em comum aí em todas as histórias que as pessoas começam na dificuldade, né? E depois dessa dificuldade, depois dos desafios, elas entendem o propósito final. Então eu gostaria que tu começasse falando um pouquinho da tua história, de que maneira que tu entrou nesse nicho imobiliário. Então, Tainá, a história da Massoco Imóveis teve origem lá no início de 2015. Antes de 2015, eu era bancário, eu trabalhei 17 anos no Sicredi, né? Vim parar aqui em Rio Grande, ainda trabalhei 4 anos no Sicredi aqui em Rio Grande. E por um percalço da vida, fui desligado do banco e recebi uma oportunidade do seu Hamilton Sdradic, da Sdradic Imóveis, me disse assim: André, vem trabalhar comigo. Fui o estagiário dele. Gostei do ramo, trabalhei 7 anos com o seu Hamilton e fundei a Massoco Imóveis em 2020. De lá para cá, trabalho com meu escritório próprio, Massoco Imóveis. Hoje nós temos 2 corretores no escritório que trabalham, o Ricardo Tamandaré e o Fernando Tubino. Fernando Tubino foi cria da Rádio Oceano também. E dessa época, então, desde então, a gente está com o escritório ali no Figueiras Office, né? Antigo shopping Figueiras, na sala 14, à disposição da comunidade de Rio Grande. Coisa boa, que legal. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, André, porque a gente sabe aí que o mercado imobiliário, ele tem as suas nuances, né? E vocês aí estão acompanhando há 4 anos, juntamente com a Massoco, mas eu sei que tu tem uma bagagem um pouco maior que isso. Então eu gostaria que nesse momento atual, né, de 2024, 2025, que momento que nós estamos vivendo no ramo imobiliário aqui na cidade do Rio Grande? Então, Rio Grande é uma cidade bastante próspera no ramo imobiliário, né? Nós tivemos alguns sobe e desce, boom do polo naval, que deu um crescimento para Rio Grande, depois deu um decréscimo para Rio Grande, mas a cidade nunca para. Nós temos uma necessidade muito grande ainda de habitação. Vários projetos construídos na cidade estão entregues, vários projetos sendo construídos, loteamentos, construções. A cidade sempre tem público para comprar. 2024 é um pouco atípico, porque nós enfrentamos aí, em 2023, um pouco da enchente, mas 2024, as cheias de maio nos atrapalharam bastante, embora que muitos clientes que nos procuraram, eles estavam querendo sair das áreas alagadas para uma área melhor, então houve uma mudança de rota desse pessoal, de mudar para outros lugares. Ainda a gente está enfrentando agora, nesse final de ano, hoje mais de 95% da venda de imóveis, ela é por financiamento habitacional. E o financiamento habitacional desses 95%, mais de 80% é com a Caixa Econômica Federal, que esvaziou os cofres de outubro para cá e ainda não equilibrou o orçamento deles. A previsão, conversando com alguns gerentes da Caixa, é que isso retorne só em janeiro.
Então desaqueceu um pouco o mercado, mas não para. O mercado diminui um pouco, mas ele não para. O mercado é dinâmico. Assim como tem alguém querendo vender, tem alguém querendo comprar. Eu sempre costumo dizer que sempre tem um chinelo velho para um pé cansado, É. né? Ou seja, alguém sempre vai querer comprar. Pode ser uma casa maravilhosa, pode ser uma mansão, pode ser uma casa bem simples. Alguém tem interesse de comprar aquela casa. Ela precisa estar no encaixe financeiro das pessoas. A gente costuma a passar para os nossos clientes proprietários e clientes compradores as oportunidades de avaliar bem o imóvel deles, ou seja, não hipervalorizar, que é um grande problema, porque aí de ouvido o proprietário imagina assim, eu tenho uma casa aqui de 1 milhão, estão dando uma hipótese de valor, mas a casa vale 500 mil. Então, na Massoco Imóveis, a gente diz para ele assim, a tua casa vai vender por 500 mil, não adianta tu imaginar que faz aquela massagem no ouvido dizendo que vale 1 milhão, eu tenho patrimônio de 1 milhão, mas não vai vender nunca. Então, se quer vender, tem que vender a valor de mercado, porque aí vai ter um ticket melhor de venda. Nós temos bastante parcerias, né? A Massoco Imóveis, nós temos os correspondentes da Caixa Econômica, que são nossos parceiros, nós temos correspondente com Santander, Bradesco, Itaú, Banco Inter, que financia imóvel também, Banco do Brasil, a gente faz negociações também, Banrisul tem um correspondente próprio. Então, todos esses eles trabalham com financiamento habitacional. Porém, o financiamento habitacional mais atrativo, mais benéfico para o comprador é o da Caixa Econômica Federal. Então, a gente sempre tenta levar o cliente para a Caixa Econômica Federal. Por exceção, vai para os outros bancos. Sim, entendi. A gente tem muitas pessoas hoje com uma dúvida pertinente aí, né? Que eu acredito que tem um grande número de pessoas alugando imóveis nesse momento, né? E as pessoas, elas têm uma dúvida pertinente que é: será que eu devo permanecer alugando esse imóvel ou eu devo financiar? Eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer, ela vem muito de acordo com o momento da vida das pessoas, depende muito mais delas do que de fato de vocês que fazem aí essa correria para entender um pouco do mercado imobiliário. Mas se tu pudesse agora, para quem está nos assistindo, dar uma sugestão, qual seria ela? Aluguel ou financiamento? Então, isso depende muito da necessidade de cada pessoa, né? Eu costumo dizer que existem moradores que são nômades. Eles estão em Rio Grande por algum motivo. Por exemplo, os nossos estudantes que vêm estudar em Rio Grande. Nós temos uma universidade gigantesca em Rio Grande e esse pessoal acaba usando a habitação temporária. Temporária há 4, 5, 6 anos. Mas o aluguel, tu nunca vai ser dono. Esses dias nós vimos uma reportagem de uma pessoa que estava há 30 anos pagando aluguel na casa. Até ela recebeu o imóvel, foi doado para ela, pelo proprietário. O proprietário doou esse imóvel para ela, porque era uma Nossa. exceção assim. 30 anos pagando aluguel é praticamente enriquecer o bolso de outra pessoa. Porque normalmente a prestação do financiamento muitas vezes pode ser um pouquinho mais alto que o aluguel, mas tu está pagando o que é teu. Claro. Então, se a pessoa ela tem uma raiz em Rio Grande, pensa assim, 10 anos, de 5, 10 anos ou mais, vale a pena comprar. Por quê? Porque tu tem a valorização do imóvel. Se a gente olhar para trás assim, eu costumo usar um exemplo de um condomínio que tem na Presidente Vargas, o Village Center, que ele foi vendido na planta em 2009 a 70 mil reais. A média de venda ali era 70 mil reais, um imóvel de dois dormitórios. Hoje é um imóvel que vale 140, 150 mil. Ou seja, ele dobrou de valor. Então, se tu comprou, tu estava pagando prestação, tu deixou de pagar aluguel, tu tem que colocar na ponta do lápis assim, eu estou pagando prestação, mas no outro lado eu parei de pagar uma despesa que era o meu aluguel e hoje tu dobrou o teu patrimônio. Claro. Então, é um cálculo que precisa ser feito. Muitas pessoas optam pelo aluguel, são pessoas... Meu caso, eu vim para cá temporário, porque eu era bancário, eu comecei alugando. Comprei um imóvel, moro aqui pertinho da rádio, inclusive. Comprei um imóvel e estou feliz da vida, porque a minha parcela, meu imóvel ainda é financiado, a minha parcela é menor que o valor do Do que se eu aluguel? fosse alugar o meu apartamento. Sim. Então, é um cálculo que precisa ser feito e normalmente a gente senta e conversa com os interessados nisso. Nesse prazo, assim, 5 anos, 10 anos ou mais, com certeza tem que comprar. Tem que comprar porque tu tem a valorização econômica do imóvel e tu deixa de pagar o aluguel.
O aluguel é uma despesa, é um dinheiro que tu tá colocando, injetando. Tem pessoas que trabalham com rentabilidade de aluguel, então é uma carteira que tem ali, tem público consumidor para aluguel, mas Rio Grande ainda tem hoje aí em torno de 10 mil habitações, a necessidade de 10 mil habitações de casa, de imóvel próprio. Então tem um leque muito grande para comprar ainda. E isso faz com que as pessoas nos procurem efetivamente para fazer a compra do imóvel. A locação existe, tem pessoas que estão alugando e dali um dia, olha, eu estou comprando meu imóvel, eu vou parar de pagar aluguel. Então, essa é o sonho da casa própria, isso é intrínseco do brasileiro, né? Os guri gostam de comprar um carro, mas depois que eles constituem família, eles pensam assim, eu preciso ter a casa própria. Claro. Casa própria é sinônimo de brasileiro. Então, a gente precisa trazer isso para a realidade de Rio Grande também, atualizar o valor do imóvel para que isso seja alcançado por toda essa gama de necessidade de compra de imóvel que ainda tem na cidade. Sim. Tem demanda. Perfeito. Eu percebo também que o mercado imobiliário ele está investindo bastante no Balneário Cassino, né? Porque a gente sabe aí que muitas pessoas estão migrando para o Balneário Cassino, está crescendo cada vez mais. A gente sabe que período também de verão a cidade fica um pouco mais devagar e o pessoal vai realmente para o cassino. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho de que maneira tu enxerga esse novo momento aí do mercado imobiliário no Balneário Cassino. O cassino, ele tem uma particularidade, as nossas publicações a respeito do cassino sempre vêm assim, na maior e melhor praia do mundo. Nós somos bairristas e cassino para nós é a melhor praia do mundo e ponto final, ninguém Sim. questiona isso. O mercado imobiliário no cassino, ele tem uma vantagem porque ele abre a venda para uma região toda, né? Tu vende para moradores do Uruguai, de Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Pelotas, Canguçu, Santa Maria. Santa Maria, uma parte dela sobe para as praias do norte, mas uma parte vem procurar aqui em Rio Grande. Então, tu tem aí, falando em população, tu tem mais de 1 milhão de habitantes nessa região que são potenciais compradores do cassino, investidores que compram no cassino. Então o cassino deixou de ter aquele estereótipo só de balneário, e ele é um bairro de Rio Grande hoje Sim. por estar crescendo bastante. Ainda tem a necessidade na cidade, porque tem muitas pessoas que estão fazendo o caminho inverso, elas têm uma necessidade de estarem na cidade, seja por causa do trabalho, seja por causa do vínculo da escola dos filhos. O cassino ainda tem uma necessidade de infraestrutura. Tem infraestrutura de balneário, de praia, mas ainda não tem infraestrutura de bons colégios, o trabalho, a grande maioria do pessoal que mora lá trabalha aqui na cidade, no centro, Sim. no distrito industrial, etc. Então ainda tem a demanda para a cidade, tem demanda. Tem pessoas que hoje nos procuram assim, eu quero morar na Cidade Nova, que é um dos bairros principais de procura do nosso cliente. Tem a demanda para cassino. Nessa época agora, os olhos se viram para a praia porque tem a demanda do turista que vem, o turista é apaixonado pelo cassino, ele sabe que ele consegue ir com o carro dele lá na beira da praia, levar o cooler com uma água mineral, uma cerveja, etc., fazer o churrasco na beira da praia. E isso acaba trazendo nesses turistas um desejo de também comprar, adquirir alguma coisa no cassino. Então, o cassino é um mercado bastante expansivo, que está crescendo bastante. Eu faço, como corretor de imóveis, eu participo da delegacia, eu sou subdelegado do Conselho dos Corretores aqui de Rio Grande, e como membro da delegacia, eu participo no plano diretor do município. E uma demanda grande para o cassino seria a verticalização. O cassino hoje, como diria o Olívio Dutra, o cassino se espraia muito, está se Uhum. esparramando muito, e ele não tem verticalização por causa de algumas regras do próprio município que engessam a altura de prédios no cassino, essa coisa toda. São regras que precisam ser melhoradas e modificadas para que o cassino tenha uma verticalização. A gente vê outros balneários pelo Brasil afora verticalizando porque tu diminui ruas, diminui acesso a esgoto, tu diminui um monte de problemas que vão trazer problemas, coleta de lixo para o município. Então, a gente também está vendo isso assim de ter no cassino mais prédios verticais do que loteamentos horizontais. Tem bastante loteamento horizontal, tem bastante lançamentos de condomínios horizontais, mas precisaria ter no cassino também a investimento em prédios. Tem algumas construtoras que já estão vendo isso. A gente hoje não tem
um arranha-céu no cassino, a gente não tem hoje uma infraestrutura localizada de prédios no cassino. Tu imagina um prédio 10 andares, não tem no cassino. Tu colocar um prédio de 10 andares, tu imagina a vista que tu vai ter da praia toda. Sim. Nós não temos isso hoje. Então, o cassino ainda precisa de algumas mudanças no plano diretor que consiga melhorar a infraestrutura e consiga trazer a necessidade, porque tem muito turista que ele quer comprar apartamento, ele não quer comprar casa. Pela questão de segurança, colocou a chave na porta, ele vai voltar no inverno para veranear, para curtir uns dias de inverno, mas ele vem forte no verão, então ele sabe que a casa dele, o apartamento dele está lá com a porta fechada e está bem cuidado. Não tem necessidade de criar segurança, colocar cerca elétrica, alarme, etc., que é uma coisa que tu precisa ter numa casa hoje, né? Exatamente. Eu gostaria que tu falasse também, André, a respeito da venda de imóveis, né? Queria que tu falasse um pouquinho dos desafios que tu percebe que os proprietários de imóveis vêm sofrendo nesse momento que nós estamos vendo na venda de imóveis. Se tu percebe que está mais fácil hoje em dia de vender o seu imóvel ou então se tornou de fato um desafio, como é que tu enxerga esse momento? A venda do imóvel, né, Tainá? A venda do imóvel, ela é muito dinâmica, né? A gente tem casos e casos. Falando assim de faixa de renda, tem algumas pessoas que têm uma determinada faixa de renda, X salários mínimos, ela tem um potencial de compra, ela não consegue comprar uma mansão, ela consegue comprar uma casa popular. Hoje nós não temos a construção de casas populares na cidade, então são poucos construtoras que estão trabalhando com casas populares. Até falando cassino, não tem. Então, Sim. a gente até está montando aí um empreendimento para o cassino que talvez venha a ser popular, mas isso ainda vai levar uns 2 anos para poder falar efetivamente dele. Mas na cidade também não tem. Então, o proprietário em si, hoje, a gente precisa muito do proprietário assim que dê principalmente manutenção no imóvel. O que é a manutenção? É pintura, porque visualmente o imóvel estando deteriorado, ele prejudica a venda. Uhum. Isso é a mesma coisa que a gente vai comprar um carro novo. O carro tá lá, limpo, bonito, brilhando, e tem um outro sujo do lado. Tu vai comprar o carro limpo, porque ele tá bonito. Isso a gente enfrenta um pouco nos imóveis, a gente conversa bastante com o proprietário, para o proprietário dar manutenção no imóvel, principalmente que o Rio Grande tem quase 300 anos. Então, nós temos imóveis muito antigos na É cidade. Tem verdade. tem alguns imóveis novos à venda, mas tem muitos imóveis usados. O centro, como um todo, tem essa necessidade também. O centro, o centro logístico da cidade está mudando, tá saindo daqui da nossa volta e está indo para o miolo da cidade. E está ficando muitos imóveis abandonados no centro. Esses imóveis tu não compraria um imóvel que tu vê que está caindo uma janela, tu vê que está mal pintado, ou tu compraria depreciando eles. Vale 200, eu pago 100 porque ele está caindo. Sim, com Então é certeza. isso que o proprietário precisa entender, que ele precisa dar manutenção no imóvel dele, e hoje o nosso centro tem esse problema. A gente está enfrentando uma, um esvaziamento do centro justamente por essas situações de ter imóveis mais antigos. A gente tem um problema ponderado que é a Zona Azul. A Zona Azul tira bastante movimento. Até tinha um colega, tava aqui junto comigo, o Fernando Tubino e o Ricardo Tamandaré, que trabalham comigo, e a gente estava falando de... A Zona Azul tinha que ter um lapso de tempo para permitir que as pessoas viessem para o centro sem precisar pagar. Por exemplo, das 11 da manhã até as 14 horas. Para que isso? Para que movimente o restaurante do centro. Porque hoje não tem onde que parar para chegar no restaurante da Marechal Floriano, da Silva Paz, etc. Então, onde é que estão os restaurantes? Estão saindo do centro. Então, o centro acaba se esvaziando. Os bancos estão saindo do centro, que trazem muita gente. Por quê? Porque não tem onde que estacionar, mesmo sendo pago, não tem onde que estacionar. Então, teria que ter uma rotatividade maior até da Zona Azul, que favorece movimentar o centro. O município, talvez o município que eu digo, a figura da prefeitura, por exemplo, teria que trabalhar em cima dos imóveis, tem um IPTU progressivo, por exemplo. O imóvel está abandonado, é um terreno que está abandonado, está sem uso, o teu IPTU vai ser progressivo. Ou tu cuida do teu imóvel, ou tu vai pagar mais imposto. Seria uma forma de pedir Perfeito. carinhosamente para esses proprietários cuidarem dos seus imóveis. A gente enfrenta o centro com vários imóveis abandonados, fechados. Perfeito.
Perfeito, entendi. Basicamente isso. Perfeito, André. A gente conseguiu fazer um resumo, então, de como está o mercado imobiliário aqui na cidade do Rio Grande. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta mais que especial, porque, afinal, nós estamos juntos nesse momento aqui justamente por conta desse evento que foi idealizado pelo jornalista Guilherme Souza, que é o Prêmio Destaques do Ano Rio Grande 2024, onde a tua empresa foi agraciada, então, foi valorizada, né, como uma empresa tão importante para o município de Rio Grande. Eu gostaria que tu falasse de que maneira que tu te sentiu nesse momento, nessa noite de tanta realização e de tanta valorização da Massoco Imóveis. Então, Tainá, a Massoco Imóveis ainda concorrendo não, mas trabalhando com os nossos colegas, parceiros de negócios, imobiliárias mais antigas, a Massoco Imóveis ainda é um projeto embrionário, né? É um bebê sendo embalado. Mas nós ficamos lá no escritório muito satisfeitos, assim, pela conversa com o Guilherme, pela pesquisa que foi feita, como que você chegou aos nomes de todas as empresas que foram agraciadas com o prêmio Destaque 2024. Nós trabalhamos, a gente trabalha a gente não tem um público gigantesco de pessoas, a gente trabalha com um público restrito, que são compradores e vendedores. Mas a maior satisfação nossa é saber que os nossos clientes saem do nosso escritório sendo bem atendidos, sendo bem tratados, com dúvidas sanadas. Eles não saem de lá achando que fizeram um mau negócio. A Massoco Imóveis sempre primou pela ética no negócio. Se tiver que fazer alguma coisa errada, é melhor não fazer, então a gente faz para o cliente. Não faz isso, que vai dar errado. Então, a Massoco Imóveis teve muito isso. Eu desde que comecei na atividade de corretor de imóveis, já fechando 10 anos já, sempre tive isso comigo. É melhor fazer um negócio bem feito do que fazer um negócio mal feito. Sempre foi assim. Sim. E na conversa com o Guilherme Souza, aí, jornalista conhecido da cidade, conceituado na cidade, né, nos procurou dizendo, olha, vocês foram agraciados com prêmio junto com outras tantas empresas de vários setores da cidade. E isso foi muito gratificante mesmo, assim, de ter esse reconhecimento pela sociedade de um projeto que ainda é embrionário, são só 4 anos, né, nem fechou bem 4 anos ainda, mas um projeto que sempre trouxe por primar pela ética nos negócios. Esse é o nosso propósito. E dentro do evento ali que foi promovido pelo Guilherme, né, que a gente viu lá, você via as outras empresas sendo agraciadas com o troféu Destaque 2024, tu vê que são empresas conceituadas da cidade. Sim. Também. Então, para nós foi é um orgulho grande, assim, para a família Massoco Imóveis ter participado do Destaque 2024 e agradecer principalmente ao Guilherme, né, que nos trouxe essa oportunidade de participar do prêmio através de pesquisas, entrevistas e tudo mais. Tu estava lá também. Então, foi muito legal mesmo. Perfeito, André. Muito obrigada por estar aqui com a gente, contando um pouco da tua história. Parabéns por ser agraciado, então, com esse prêmio mais do que merecido, né? E vida longa a Massoco Imóveis. São 4 anos de mais muitos outros 4 que virão, se Deus quiser. E esperamos contar sempre com vocês aqui para contar um pouquinho dessa história. Claro que o pessoal que nos acompanha pode seguir acompanhando aí o nosso canal do YouTube. Vai lá, te inscreve. Se não te inscreveu ainda, te inscreve. Ativa as notificações, porque teremos muitos bate-papos ainda aqui na Oceano TV, falando com empreendedores do nosso município, pessoal que faz girar a nossa economia, pessoas de grande importância e relevância para o município de Rio Grande. Tainá, antes de encerrar, eu queria te deixar um mimo aqui da Massoco Imóveis. Coisa boa! Uma agendazinha, um singela lembrança da Massoco Imóveis para ti, para te lembrar de nós durante o ano de 2025 também. Com toda certeza, com muito carinho. Muito obrigada, viu, André? Obrigado. Vida longa a vocês aí, muito obrigada. E dessa maneira a gente se despede então de mais um Papo de Empreendedor.